cafeiro, o que a gente quer na lavoura, né? O que a gente espera da planta de café? A gente está querendo otimizar, né, usar, né, tentar falar aqui de água, de irrigação, né, a gente quer otimizar o crescimento de planta e quer otimizar a produtividade do cafeiro, né, ou a gente quer, né, pensar em ter floradas uniformes e maturação de frutos uniformes, né? E aí, a gente coloca isso numa balança, esses dois objetivos, né, será que a gente consegue com que os dois aconteçam de forma simultânea? Será que é possível a gente manter crescimento e produtividade e, ao mesmo tempo, né, do ponto de vista de fisiologia do florescimento, de conseguir floradas uniformes, né, e frutificações uniformes? Então, veja bem, se a gente está pensando em promover crescimento de planta do café e promover produtividade, a gente irriga a lavoura. Então, a irrigação, que é o pano de fundo aqui dessa nossa apresentação hoje, né, a gente usa para promover crescimento e assegurar produtividade, sobretudo para suprir a demanda hídrica do cafeeiro nos momentos em que a precipitação não atende a essa demanda. Então, a irrigação sempre vai estar presente, crescimento e produtividade. Só que, em função do tema que a gente vai falar aqui hoje, se o objetivo nosso é tentar ter floradas mais uniformes e ter frutos uniformes na hora da colheita, para a gente ter uma maior quantidade de cerejas na hora de colher, o caminho talvez seja outro, que é o tema que a gente vai falar. Então, veja, para atingir esse objetivo, a gente tem que ir na contramão um pouco deste de cá, que é o quê? Pensar em suspender a irrigação, ou pensar em diminuir a lâmina de irrigação e expor o cafeeiro a um déficit hídrico, né? A um teor de água no tecido, né, que fica um pouco aquém daquele máximo que ele pode ter. É a própria definição do que é um déficit hídrico, né, no tecido vegetal, né? Então, veja, estão em duas posições diferentes dessa balança, né? E eu digo para vocês o seguinte: são objetivos difíceis de serem conciliados do ponto de vista fisiológico, né? Para quem acompanha aí, já cansou aí dentro da agronomia, né? É difícil a gente pensar em manter crescimento e produtividade e conseguir isso aqui de forma uniforme, porque toda vez que a gente pensa em tirar a água, suspender a água, diminuir a água, a gente vai na contramão da promoção de crescimento, na contramão da produtividade, tá bom? Por quê? Até porque conseguir floradas uniformes e frutificações uniformes, né, tipo essa florada aqui dessa foto, para a gente ter frutos, olha, cereja na hora de colher e não ter muito verde, muito passa, isso aqui é muito difícil de ser conciliado. Por quê? Tem uma complexidade de fatores que controlam o florescimento, né? Não é tão simples, né, a gente vir aqui, tirar um pouquinho da água e achar que isso tudo vai estar sendo resolvido, né? Porque no meio do caminho muita coisa pode estar acontecendo, né? E a interação de todo o ambiente com a planta, né, numa complexidade aí de fatores, vai determinar a florada do café ou as floradas do café, tá bom? Então, assim, o tema da palestra, ele passa muito por isso daqui, e eu adianto que é um dilema o que a gente vai tratar aqui, porque a gente está falando de tirar a água parcialmente, ou por um tempo, algo que é essencial para o crescimento de planta, tá bom? Então, vocês já vão vendo que é uma coisa difícil, às vezes, de conseguir e de se efetivar na prática, porque eu coloquei aqui. São objetivos difíceis também do ponto de vista prático, porque nem sempre a gente consegue colocar ou submeter as plantas a um nível de déficit adequado, que a gente consiga avançar dentro desse caminho aqui, mas sem comprometer tanto esse de cá. Então, isso é quase achar uma agulha no palheiro, né? E o produtor de café, que irriga café, né, ele se depara com esse desafio, né? E todos nós somos técnicos também nos deparamos com ele. Então, não é fácil, né? A floração e manejo da irrigação na pré-florada. Então, veja, contextualizando o que eu vou falar mais adiante, né? Aqui eu coloquei um nó, um ramo geotrópico, um nó aqui do cafeeiro, né? E os eventos todos, as fases pelas quais passam essa axila floral, essas axilas florais, e as gemas que surgem aqui, olha, até que elas possam ser induzidas e se abrirem flores. Então, a gente tem períodos aí de iniciação floral, diferenciação floral, dormência, retomada do crescimento e florada. Eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui, mas também sem detalhar demais, senão fica muito longo. O que eu quero contextualizar aqui agora é o seguinte: isso aqui tudo é o processo de floração, é algo longo em café. Isso não é um dia, uma semana, um mês. Nós estamos falando aí, às vezes, 5, 6 meses, desde os eventos que começam aqui, particularmente agora nessa época, março, aí, dependendo das regiões, né, e se estende até setembro, outubro, né, ou às vezes mais. Então, isso aqui é um período longo.
como que entra a questão da irrigação nesse processo de floração? Se a gente pensa em irrigar a lavoura de forma contínua ao longo do período de floração, né, a gente está propondo o quê? Propondo não, a literatura que diz isso, né, que a irrigação contínua pode atrasar a floração, pode atrasar esse processo ou desuniformizar as floradas. Então, há indícios na literatura, não vou cansar vocês aqui com referências demais, mas esse caminho aqui, ó, de irrigar contínuo, pode levar a várias floradas, a desuniformização de floradas. E isso leva a frutificações desuniformes e muitos frutos em diferentes estágios na hora da colheita, tá bom? O outro caminho, que é o tema aqui da palestra, é o quê? Submeter o cafeeiro a um déficit hídrico. Quando? Em algum momento em que eu marquei por essa seta vermelha. Durante aqui, não nas fases tão iniciais do processo, né, mas nos períodos que antecedem, né, a maturação da gema. No período que antecede a própria florada, que acontece de forma natural, com o evento das chuvas, lá para final de agosto, setembro, outubro, dependendo do ano, né? Então, por um período aqui, mais ou menos situado nessa fase fenológica, submeter um cafeeiro a um déficit hídrico pode acelerar a floração, certo? E pode sincronizar as floradas, né? Então, há evidências na literatura de que essa exposição dessas gemas a um déficit hídrico acelera os eventos que tornam essa gema aqui madura, pronta a hora que a gente reidratar essa gema com o retorno da irrigação ou com a chuva, que aconteça de forma natural, ela possa se abrir em flor, né? E pode também sincronizar essas floradas, porque um maior número de gemas pode ficar madura, e daí a hora que volta a água, ou se irriga, ou se volta a água com a irrigação ou com a chuva, um maior número de flores pode se abrir. Então, mais ou menos nesse caminho aqui que a gente vai levar a condução da palestra hoje, buscando tentar entender e ver como que pode ser feito, como que o cafeeiro responde a isso. Tá bom? E um exemplo claro, já adiantando um pouco dos resultados que eu vou mostrar mais para o final da palestra, olha só como que isso tem evidência científica e tem fundamentação. E o produtor de café busca isso, né, para quem irriga café, né? A irrigação contínua versus algum déficit hídrico aplicado. Então, veja, isso aqui é uma foto, né, de um experimento, né, que a gente publicou recentemente, feito aí mais no passado, em que a gente tem uma lavoura, a hora que ela foi submetida a uma irrigação contínua no ano anterior, e a hora que a gente colheu essa lavoura, esta era a foto. Então, veja, né, diferentes classes de maturação de fruto, menos cerejas, mais verdes, e os tratamentos que passaram por déficit, a gente tem a maior cereja. Então, veja, o que eu estou falando aqui, né, que eu expliquei aqui nesse caminho, este caminho aqui é um caminho que conduz à foto da direita, mas que nem sempre, às vezes, a gente consegue atingir, e ele é muito arriscado, às vezes, de atingir. Por quê? Porque ele vai na contramão do crescimento de plantas e da produtividade, porque a gente tem que, às vezes, tirar a água para conseguir essa foto da direita, né? Então, essa é a complexidade. Então, tem que saber o que se quer. Tá bom? Então, é um pouquinho desses 3 slides iniciais que eu vou abordar aqui hoje. Tá bom? E a gente vai entender como tentar conseguir isso daqui, né? Então, veja, nas lavouras submetidas a um déficit hídrico, então pensa, lavouras que são irrigadas, em que a gente vai submeter essas lavouras a um déficit hídrico na pré-florada, suspendendo a irrigação ou diminuindo a lâmina de irrigação no período que antecede ao período natural das floradas. Então, a gente vai reduzir a água no solo, né? A florada, aí eu pergunto, a florada vai acontecer em função de quê? Então, veja, o que é o objetivo nosso para plantas que estão sob déficit hídrico? A gente quer, assim, fazer a florada, ou fazer com que a florada aconteça em função do retorno da irrigação, ou seja, eu retorno a irrigação, que eu mesmo suspendi, e a florada vem na sequência. Então, veja, eu busco o retorno da irrigação para fazer que a florada aconteça num momento que, às vezes, eu entenda que é o melhor. De repente, por exemplo, fazendo uma florada, deslocando ela de algumas fases que a temperatura é muito alta, por exemplo, na segunda quinzena de setembro, né, que as temperaturas são muito altas, sabe que se eu conseguir trazer essas floradas um pouco mais cedo, um pouco depois, né, eu não consigo sair de umas fases mais críticas, né, que temperatura alta, né, para a florada é problema. Então, veja bem, se o retorno da irrigação é o que eu preciso para fazer a florada, ou se eu quero o seguinte, submeter as plantas a um déficit hídrico na pré-florada, mas o evento que vai
suscitar, que vai trazer a florada, que vai evocar a florada em si, né, é a chuva de florada. E que, junto com ela, os demais componentes meteorológicos, que é a queda de temperatura e a variação muito rápida da umidade relativa do ar. Pensa que a gente está aqui no mês de setembro, nessa situação, e que a umidade relativa está muito baixa, um período seco, né? E que quando vem uma chuva, vem uma frente fria, uma massa de ar fria que despenca as temperaturas e aumenta a umidade relativa. Então, a chuva associada a esses componentes. Então, vocês estão vendo? Se eu quero fazer a forada só retornando a irrigação, independentemente de chuva, ou se eu quero usar a chuva, né, para fazer essa forada. Se é o caminho da esquerda, eu já adianto para vocês, e vou tentar provar aqui hoje, ou trazer subsídios da pesquisa, é importante a gente observar dois fatores principais para atingir uma foto como essa daqui, que nem sempre é possível, né? É preciso a gente atentar ao seguinte: qual que é o nível de déficit que a planta de café atingiu no momento que a gente retorna a irrigação? Dependendo do nível de desidratação do tecido vegetal, da folha e da gema, da planta como um todo, a gente tem uma resposta na florada. Dependendo do nível de déficit que a gente não tem uma resposta satisfatória na florada. Eu vou provar isso aqui para vocês hoje. O outro fator que tem que ser observado é o seguinte: o retorno à irrigação tem que se dar no momento em que a gente tem o estágio do botão floral adequado. Por quê? Lembrando daquelas fases da floração, se a gente, né, volta a água num estágio em que a gema ainda não está pronta para abrir, ela não abre. Então, veja, a gente vai conseguir uniformizar floradas se a gente respeitar isso, conseguir isso, e se a gente otimizar que o maior número de botões esteja no estágio adequado. E esse é o grande desafio do campo, que frustra muito a todos nós que trabalhamos com isso, do produtor ao técnico, ao patrão, a quem for, porque nem sempre a gente consegue conciliar isso. E eu vou tentar provar isso aqui para vocês hoje, que eu estou falando é verdade, né? Se o caminho é o da direita, a gente está pensando em sincronizar um pouco a chuva, ou seja, submete ao déficit, mas a hora que essa florada vai vir junto com a chuva, não necessariamente o retorno da irrigação que vai abrir, o que eu digo para vocês? Os critérios principais para a gente conseguir sucesso e ter uma foto dessa é o quê? Não tanto o nível de déficit é mais importante. Então, se eu quero que a chuva abra a florada, ou que é o que acontece de fato, não interessa muito se a planta está desidratada ou não, porque eu vou provar também que plantas que estão irrigadas, bem irrigadas, elas abrem a flor com a chuva, né, e com os componentes. Mas isso aqui é essencial. O estágio do botão floral tem que ser observado, porque não adianta a chuva vir e o botão floral não está no estágio adequado, não tem abertura de flor de forma suficiente, tá bom? E eu acrescentaria aqui também, né, outros eventos, né? A quantidade de chuva que se vem, né, e o que acontece depois também da florada, né? Quanto de chuva que vem depois da florada, porque a lâmina de água, o quanto que chove, isso também vai ser importante. Mas isso aqui é um pouco do que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, pensando um pouco nesses dois componentes daqui, tá bom? Então, esses slides são os slides introdutórios e que eu vou tentar agora trazer elementos para justificar isso daí, né? Então, veja bem. Estão acompanhando aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Acompanhando direitinho? O ritmo tá bom? Tudo certo, professor. Beleza. Então, veja, aqui tem um ramo à esquerda, é uma foto de um ramo. Essa foto, eu fiz essa foto no mês de fevereiro, em determinado ano, aí no passado. Nós estamos agora no mês de março. Então, vocês imaginar, essa foto aqui retrata bem um ramo de café de uma planta, praticamente agora nessa época que a gente está, né? Nós estamos aqui, sei lá, meados de março, final de março, né? A única coisa, a diferença é que esses frutos, se a foto fosse feita hoje, ele estaria um pouco mais granado, o fruto mais pesado, mais cheio, né? A granação teria mais avançada. Mas a gente tem toda uma planta que já está com fruto e esse ramo cresceu, né? Esse ramo aqui, ele vai dar as flores, né? Supondo que essa foto foi feita agora, né? Em setembro, outubro agora desse ano, né? Seria um exemplo. Bom, então aqui nesses ramos, nesses nós que estão aqui, eu pegaria um nó desses daqui, né? Esse nó, a partir de agora de março, no mês que a gente está, é difícil precisar isso exatamente quando está acontecendo, mas da agora para frente, esses nós vão passar por essas transformações, né? Os nós vão se engrossar, as axilas vão se abrir, as estípulas começam a crescer, e aqui dentro, onde eu estou mostrando o mouse, né, vão surgir, a iniciação floral começa, né?
É um estágio que a gente chama de E1, né, definido aí pelo professor Renner no passado, né, E1, E2, E3, E4, são estágios das gemas, estágios da cronologia da gema. Né? Então, eu trouxe aqui um trabalho para vocês, que fez uma foto, microscopia ampliada 100 vezes de uma gema dessa daqui. Lá dentro, a gente não vê, mas quando amplia, as gemas já estão lá. Então, as gemas que vão ser frutos, elas já estão se formando nesse momento. E observe com boa vontade de vocês, né? Isso aqui é uma gema, isso aqui é outra gema, aqui tem outra, aqui tem outra. Ao torno aí são 4 a 6 gemas em cada axila. Então, o que eu mostro para vocês? Que esse processo acontece muito cedo no café, ele começa muito cedo por agora e vai se estender até lá para setembro, outubro, né? Quando ele vai chegar mais ou menos nesse ponto, que se for desidratado, a gente voltar à água, essa flor vai abrir. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte, vocês percebem que o tamanho dessa gema é maior do que esse, do que esse, do que esse? Então, as gemas dentro de uma roseta de um café, elas nunca vêm ao mesmo tempo. Elas são cronologicamente separadas. Então, dentro da própria roseta, a gente já tem gemas que estão em idades diferentes. Por isso que a gente tem frutos e flores que se abrem em momentos diferentes do café. A gente tem várias floradas. Né? Então, se a gente tem variações das gemas dentro da própria axila, vocês imaginam entre os diferentes nós de um ramo e entre os diferentes ramos de uma planta, desde o ponteiro até a base. É por isso que a gente tem desuniformidade das floradas e desuniformidade dos processos de frutificação. Quando chega na colheita, a gente tem frutos de todos os estágios, que acaba indo para o lavador, e lá no lavador, né, acaba separando isso nas diferentes classes. E o sentido aqui é o quê? Tentar ver o que a gente pode fazer aqui nessa fase final do processo de floração, antes um pouco do processo da antese, da abertura da flor, né, que é tentar reduzir essa questão hídrica para fazer com que algo que a gente não conseguiu controlar aqui atrás, porque é algo genético, algo da planta, algo da fisiologia da planta, né, a gente consiga, talvez, promover um maior número de gemas nesse estágio e sincronizar essas floradas. E para isso que entra a questão do déficit hídrico, tá bom? Então, veja, né, ao longo dos meses de março até setembro, depois vocês podem ler isso daqui, né, vai ocorrendo uma transformação dessas gemas ao longo do tempo. Elas vão passando de E1 para E2, para E3 e chegando ao ponto de E4. Né? Então, é um turbilhão de gemas numa planta de café em diferentes estágios. Então, a tendência é tentar agrupar um conjunto dessas gemas num certo estágio de déficit hídrico para que a gente volte à irrigação e essas gemas abrem maior abundância, concentrando a florada em si, ou concentrando os eventos de florada. Né? Então, no contexto evolutivo, né, a gema do café vai passar, não agora em março, mas depois que ela atingir uma época dessa aqui, olha, ela vai entrar em dormência. Não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, ela vai passar por um ambiente de dormência. Né? No botão floral, isso tem a ver com a evolução do cafeeiro lá no ambiente sombreado, né? E no ambiente seco. Né? A planta de café raramente dá flor em julho, né? Junho, julho, né? Só se for na região quente, lá no Conilon, alguma coisa assim. Por quê? É um período seco, né? Mas era seco onde o café evoluiu. Então, ele passa por um período de dormência nessa fase, justamente para a flor não abrir numa época que ecologicamente não é adequado, você não tem sucesso reprodutivo. Então, a gente tem que um pouco respeitar essa fase do café. E, nesse sentido, do ponto de vista prático, a gente entra com o quê? Tentando aplicar um certo déficit, suspender a irrigação ou controlar a lâmina, no sentido de tentar o quê? Ajudar a sincronizar essas gemas e ter uma florada talvez um pouco mais abundante, ou encurtar o número de floradas que essa planta dá, ou simplesmente aproximar as floradas uma da outra, umas das outras. Esse é mais ou menos o objetivo. Tá bom? Nesse sentido aqui, olha, de tentar aplicar o déficit hídrico para concentrar a florada, né, a gente entra agora afunilando naquilo que eu falei ali atrás. Né? Provar para vocês aqui que o déficit hídrico é importante. Que nível de déficit a gente teria que atingir na folha do café, que estaria ali em equilíbrio com a gema que está naquela axila, naquela roseta, para que a hora que a gente voltar à água, essa gema possa abrir? Será que não tem um nível de desidratação ou de déficit que é mais interessante que a planta precisa atingir para ela reidratar essa gema abrir e responder? A literatura, eu trouxe alguns números para vocês, mostram que existem vários desses valores medidos por algo que eu vou mostrar para vocês como a gente conseguiu, chamado de potencial hídrico foliar. Né?
sobretudo de antemanhã, né? Esses valores aqui, eles indicam o seguinte: quanto mais negativo ele for, maior é o nível de déficit, ou mais desidratada a planta está, ou menor é o teor relativo de água que tem dentro da célula, em relação ao máximo que essa célula pode ter, tá bom? Então, quanto mais negativo o número, maior é o nível de déficit que essa planta está submetida. E esses autores falam que esses potenciais, nessas magnitudes, deveriam ser alcançados para que, a hora que a gente volte à água ou que chova, essa gema possa se abrir numa flor. E para tentar elucidar e trazer um pouco mais de evidência em cima disso daqui, né, a gente usa essas medidas, né, que são chamadas aqui de potencial hídrico de antemanhã. Para quem não conhece, e talvez está vendo pela primeira vez, eu coloquei aqui essas fotos, a gente usa esse equipamento, né, é chamado aí de uma câmara de pressão, né, esse equipamento aqui, né, a gente liga ele aqui a um cilindro, né, usa um gás inerte, que é nitrogênio, N2, tá bom? E acoplado aqui esse equipamento, olha, existe aqui um manômetro, né? Então, aqui dentro dessa câmara, a gente coloca a folha de café de ponta cabeça, né? De forma que a gente aprisiona essa folha aqui dentro, coletada lá na planta, e a gente liga o gás e pressuriza, né? De forma a tentar encontrar, de uma forma assim, muito simples aqui explicando, né? Uma pressão que vai equilibrar, né? A tensão hídrica com que essa água está retida dentro dessa folha. E a gente consegue fazer isso na medida que a gente vai pressurizando, né? Imagine aqui, na medida que a gente vai pressurizando, a seiva de chilemática, ela é expulsa, ela é expelida na seção cortada do pecíolo, né? A folha está de ponta cabeça aqui dentro e só o pecíolo aparecendo. Então, aqui é uma foto exagerada que eu fiz para poder a gente perceber a exudação, a gente avalia isso com a lupa, os primeiros sinais da exudação aqui do xilema, a gente fecha o manômetro e faz a leitura. Então, veja, toda vez que a gente tiver uma folha que está bem hidratada, esse ponteiro praticamente não sai do lugar, mal mexe, ele sobe um pouquinho. Na medida que a gente tem uma planta com muito déficit, esse ponteiro vai subindo mais, ou seja, as tensões internas com que a água está retida na folha são maiores, então a gente precisa de uma pressão maior para equilibrar, né, essa tensão com que a água está presa ali dentro da folha. E com isso a gente mede, por uma questão de todas de relações hídricas, né, o potencial hídrico da folha, né, a energia, a parte termodinâmica, né, da água dentro do tecido vegetal. Tá bom? E é nesse sentido, com esses números, que a gente usa na pesquisa para saber o nível real de déficit que aquela folha está sendo submetida. Né? Aqui eu trouxe um videozinho, não sei se vai rodar aí para vocês, né? Mostrando outro equipamento, né, de um outro fabricante. Espero aí que o vídeo esteja rodando. Né? A gente coloca a folha aqui dentro e passa o pecíolo aqui por dentro desse orifício, né? A folha vai entrar aqui na câmara de ponta cabeça, certo? E o pecíolo vai aparecer aqui, olha. Né? Aqui tem uma borrachinha, e depois ela vai ser comprimida e ela vai selar o pecíolo, de forma que a gente possa pressurizar essa folha ali dentro. Né? Então a gente fecha aqui, né? E o pecíolo vai ficar aqui aparecendo. E a gente liga o gás, tá bom? A gente coloca essa argoela aqui, e isso vai arrochar, né, a borrachinha aqui no pecíolo, pressurizando todo o sistema. E é assim que a gente usa, né, uma forma, né, de medir isso do ponto de vista experimental dentro da pesquisa. Tá bom? É só mais de curiosidade que eu estou colocando isso, porque vocês vão ver isso aparecer em todos os gatos que eu vou mostrar agora. Né? Então, a gente pressuriza, né, apertando aqui. Tá bom? Então, veja, usando aquele equipamento, a gente montou um trabalho, né, um tempo atrás, que a gente começou a estudar isso daqui, né, numa casa de vegetação, a gente encheu aqui vasos, olha só, né, são 200 litros de solo, né, porque a gente colocou uma muda de café aqui e cultivou essa muda por, né, vários meses, até 18 meses, até essa planta entrar em produção e dar a primeira florada, num ambiente em que a gente podia controlar a questão da chuva, né, porque aqui dentro não chove, então eu podia o quê? Irrigar da forma como eu queria, né, ou tirar a irrigação da forma que eu queria, não fazia no ambiente aberto. Né? E é uma estufa telada e que troca ar e umidade relativa, que, olha, como um ambiente, não é um sistema fechado, ele só é coberto e protegido da chuva. Né? A ideia aqui desse trabalho era o quê? Tirar a chuva de cena e a gente avaliar o efeito real do déficit hídrico, né, sobre a abertura da flor. Então, olha só, quando as plantas atingiram esse tamanho, né, perto de 18 meses de idade, e quando a grande maioria das gemas dessa planta estava nesse estágio aqui, que eu chamei de E4, tinha uma grande abundância
desse estágio, eu vou falar muito dele ao longo da apresentação, eu submeti essas plantas a um déficit hídrico. Né? Essas plantas vinham sendo mantidas irrigadas, todas, né? E aí eu suspendi a irrigação de quase todas as plantas da estufa, mantive um grupo irrigado, tentando o quê? Conseguir grupos de plantas com diferentes níveis de déficit hídrico, usando essas medições com essa câmera, né, nos dias seguintes à suspensão da irrigação. Então, vejam bem, eu mantive um grupo de plantas irrigadas, né, e, como eu falei, um grupo de plantas irrigadas, o nível de déficit medido com essa bomba, ele se aproxima de zero, ele não é tão negativo, né, isso indica uma planta irrigada. E, vejam bem, nas outras plantas, eu fui acompanhando esse déficit hídrico todos os dias, todas as antemanhãs. A gente sempre mede isso daqui antes do sol nascer, né? Na antemanhã, justamente no momento em que o estômago ainda está fechado, que não tem luz, o estômago fechado, né? E o equilíbrio hídrico da planta, da copa como um todo, está em perfeito equilíbrio com o nível de água no solo, né? É por isso que a gente faz essas medidas na antemanhã, para tirar o processo de transpiração, né? Para não mascarar o real nível de déficit que essas plantas estão passando. Enfim, vejam bem, eu suspendi a irrigação no dia 6/9. Vejam, é uma época que naturalmente o cafeeiro está caminhando para o período das floradas. Nós estamos aqui em setembro, né? Setembro, outubro, novembro, é a época das floradas do café, né? Então, veja, eu suspendi a irrigação no dia 6 de setembro. Vejam, 4 dias depois, eu já consegui um grupo de plantas que já estava com esse nível de déficit. Nos mesmos 4 dias depois, eu consegui um outro grupo de plantas, dentro da mesma estufa, que já estava com este nível de déficit. 6 dias depois, eu já tinha um outro grupo que já estava com quase menos 2 MPa. E, nos mesmos 6 dias, um outro grupo de plantas já estava aqui com quase 3 MPa negativo. Ou seja, veja bem, com poucos dias de suspensão da irrigação, eu já tinha atingido, né, diferentes níveis de déficit em vários grupos de plantas. E esses foram meus tratamentos. Quando as plantas atingiram esse nível de déficit, o que eu fiz? Eu retornei a irrigação nesses grupos de vasos, né? E quantifiquei a florada. Então, essa foto aqui mostra uma planta que ficou irrigada o tempo inteiro, nessa época, né? Seria essa planta aqui. E aqui eu coloquei a foto de uma planta em que, após passar por alguns desses dias de déficit, vamos supor que seja essa foto aqui, com 6 dias, olha só, eu já consegui fazer com que a florada acontecesse, independentemente se ali fora da estufa está chovendo ou não, e não tinha chuva nessa época. Então, assim, a flor veio simplesmente em resposta a um processo de desidratação dessas gemas. A planta irrigada continuou sem flor e a planta com déficit abriu a flor, né, depois que eu retomei a irrigação. E quais foram os resultados? A gente obteve o seguinte, né? Esse eixo X mostra esses números. Então, na medida que a gente sai da esquerda para a direita, a gente está aumentando o nível de déficit, ou o nível de desidratação que a gente submeteu a esse tecido vegetal. E aqui no eixo Y, à medida que ele aumenta, a gente aumenta o quê? A porcentagem de flores que se abriram com o retorno da irrigação. Então, veja essa curva aqui, ela mostra justamente as flores, são os estágios, E5 e E6 são as flores que se abriram. Então, o que é a interpretação? De uma forma muito simples. À medida que a gente aumenta o nível de déficit, a gente aumenta a porcentagem de florada, né? Foi o que eu consegui com isso aqui, mostrando que de fato é preciso, né, submeter o tecido a um nível de déficit para que a gente consiga retornar a irrigação e tenha florada acontecendo. Só que a coisa mais interessante aqui é o seguinte, vejam bem, não precisa, veja que a curva ela vai se achatando na medida que o efeito X vai aumentando, né, ela vai atingindo aqui uma síntese, ela vai dobrando, né? Não adianta a gente querer aumentar os níveis de déficit de forma exagerada e submeter a planta a fortes estresses hídricos que a gente não tem uma resposta tão mais acentuada na florada assim. Você perceba? E esse é o grande erro que muitas vezes acontece no campo, né? De muitas vezes a gente submeter essas plantas de café a déficits muito severos, tentando sincronizar as floradas, só que aí a gente entra naquela contramão, que é perder crescimento e produtividade. E às vezes não precisava déficits tão severos para a gente conseguir níveis adequados, o suficiente de flores abertas, visando esse objetivo. Então, foi um dos primeiros trabalhos interessantes que mostrou que, assim como a literatura falava, potenciais hídricos da ordem de menos 1,2 ou menos 1,8, que é mais ou menos essa faixa aqui assim, olha, a gente já tinha, olha só, em torno de 70%, 80% de flores abertas. Então, potenciais déficits hídricos muito superficiais não são interessantes,
Mas potenciais isso muito severos também, déficits muito severos também não são muito interessantes. Tá bom? Então, aqui a gente não tem informação de florada. E aqui a gente pode ter o quê? Perda de crescimento e produtividade. Tá bom? Então, é algo que começa a mostrar para vocês que o nível de déficit é importante para a abertura do botão floral. E uma coisa mais importante, 4 dias apenas, 6 dias apenas, né, para poder o quê? A gente desidratar o cafeeiro e irrigar e voltar a ter flor. Então, vocês percebam que o tempo ele é extremamente relativo nesse processo. Não interessa muito quando que eu suspendo a irrigação, quando que eu volto. O importante maior é o quê? É saber, conseguir um nível de déficit suficiente para que, na hora que a gente irrigar ou chover, essas flores se abram, ok? Tanto é que no ano seguinte, eu repeti esse trabalho, buscando entender o efeito apenas do nível de déficit hídrico sobre a intensidade da florada. Né? Então, no ano seguinte, na cajetação, com aquelas mesmas plantas, descartei o grupo de plantas pior, a gente conduziu essas plantas normalmente por mais um ano na estufa. Né? O que a gente obteve? E repetiu o experimento no mesmo modo como a gente fez. Então, veja, de novo, agora estava aqui olha, no final de setembro do ano seguinte, né, final de setembro, início de outubro, né, eu estava com a quantidade de gemas nessas plantas, em torno de 60% das gemas, todas mais ou menos assim, tive essa foto que vocês estão vendo aqui na esquerda, né, é o estádio E4, ou seja, gemas que elas, se desidratadas, elas poderiam ou não vir com flores, dependendo do nível de estresse que elas chegassem. E foi justamente o que a gente conseguiu. Ó. Expusemos essas plantas a diferentes níveis de déficit. Da esquerda para a direita, o nível de déficit aumenta. Então, vocês percebem, olha só que bacana essas fotos. Né? Aqui é o tratamento irrigado, aqui é o tratamento que o nível de déficit foi somente até menos 0,38 MPa, ou seja, que a ponteirinha não subiu tanto. Né? A gente voltou à água, não abriu quase nenhuma flor. Né? Nessa foto aqui não parece nenhuma flor. Esse tratamento que a gente desidratou até menos 0,84, já começou a aparecer as flores. Começaram aqui, olha. 2,14, olha só que foto bacana. E à medida que a gente desidratou mais, o número de flores aumentou. O número de flores foi tão igual como esse daqui. Então, vocês percebem que, mesmo no ano seguinte, a gente conseguiu o quê? Mostrar que déficits insuficientes, déficits pequenos, são insuficientes. E déficits severos não fazem mais efeitos do que um déficit moderado. Então, existe, de fato, um nível de desidratação mínimo necessário, que é algo em torno desses números, que já é suficiente para a gente ter uma porcentagem de flores abertas interessante. Tá? Mostrando, novamente, que a gente não precisa submeter a planta a testes muito severos e gerar uma foto como essa que vocês estão vendo aqui, para quem conhece café, isso aqui é um nível de estresse já severo, o café, as folhas estão todas chorando, elas estão muito murchas, são potenciais riscos menores do que esses daqui, né, desses pontos aqui para baixo, tá bom? Então a gente não precisa, às vezes, chegar nesse ponto, né, para conseguir algo dessa natureza aqui, tá bom? Então aí vocês começam a entender que o nível de déficit, de fato, é importante para a gente conseguir sucesso nessa técnica. E isso nem sempre é conseguido, né? E aí essa é a grande dificuldade, porque por série de fatores, e vocês vão entendendo aqui por quê, do ponto de vista prático, né? Como monitorar isso na planta, né? A gente vai ter que usar aí os tensiômetros, as curvas de retenção de água no solo, né? E começa a entrar aí em toda a questão prática que envolve o acompanhamento do processo de desidratação no período pré-florado, né? Que vai subsidiar a tomada de decisão do técnico do momento mais adequado de retornar à água, tá bom? Bom, focando aqui então, olha, eu acho que já ficou clara a questão do nível de déficit, e nos outros trabalhos que eu vou mostrar mais para frente vai ficar bem claro mais ainda. Agora, vamos chamar a atenção agora, trazendo a conversa, a questão do estágio do botão floral. Né? Então, aqui, veja bem, esses trabalhos que nós feitos agora, eu travei o nível do estágio do botão floral, consegui estágio já estavam maduro, e submeti a planta ao déficit, variei o nível de déficit. Né? Mas sempre com muitos botões florais no estágio interessante. Olha só esse gráfico aqui, pessoal. O desenvolvimento das gemas dessas plantas na casa de vegetação, nesse ano que a gente fez o trabalho. Esse aqui, olha, esse gráfico, a gente quantificou, olha, em 31 de agosto, né, esses trabalhos foram feitos em Rio Paranaíba, região do Alto Paranaíba, isso obviamente vai variando para as regiões, né, por isso que essa questão é complexa, isso não é engessado, né, neste ano, nessas plantas na vegetação, a gente tinha no final de agosto, essa composição de gemas na planta de café. Vejam bem, ó,
Azulzinha, vermelha e verde. Azul, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde. Tá bom? Então, veja, no final de agosto eu tinha pouca porcentagem de gemas naquele estádio que supostamente é o interessante para que, se a gente voltar à água, a flor se abra. Olha só, para 15 de setembro, passaram aqui praticamente 15 dias, esse número já se elevou para 25. Quando chegou no final de setembro, esse número se elevou para 65. Vocês percebem, né, que na medida em que a gente passou aqui 30 dias, a evolução das gemas numa planta de café, e isso acontece naturalmente nas lavouras, ela acontece de uma forma muito rápida, né, essa evolução das gemas. Então, veja, imagina que isso aqui é uma lavoura, uma condição de campo, em que a gente está vindo com plantas sob déficit. E, no final de agosto, nós estamos com as plantas já com um nível de déficit adequado, né, naqueles patamares ali, para a flor se abrir. Aí a gente volta à irrigação. Mas se a composição de gemas na planta tiver com esse cenário, é o que eu coloquei aqui, ó. Retornar a irrigação aqui, ou seja, neste ponto, para essa situação, não vai concentrar florada. Vocês percebem que aqui a gente teria, por exemplo, estou supondo, um nível de déficit já adequado, mas eu não tenho a composição de gemas adequada, porque eu tenho pouca gema ainda pronta para responder. As gemas estão ainda em processo de maturação. Então, veja bem, voltar à irrigação aqui não vai ter sucesso em concentração de florada. E isso aqui, pessoal, é o que acontece no campo muitas vezes. O produtor para de irrigar lá atrás, às vezes junho, até julho, seja, mas quando chega no final de agosto, por exemplo, muitas lavouras já estão extremamente estressadas, né? E final de agosto, as 2 quinzenas de agosto, via de regra, sobretudo aqui no Cerrado, no Alto Paranaíba, as temperaturas aumentam muito, né? Então a planta desidrata demais. Então você chega no final de agosto com a necessidade de voltar à irrigação para hidratar as plantas, pensando em crescimento e produtividade. Só que você não vai atingir a concentração de floradas. E é por isso que muitas vezes esse negócio não dá certo, porque não há sintonia entre o déficit necessário e a porcentagem de gemas adequadas, né? Então, no mês de setembro, olha, se a gente pegar aqui, ó, essas barrinhas, traçar uma regressão aqui, né, com as barrinhas verdes, a gente vai ver que a cada dia que passa no mês de setembro, e é algo muito próximo que acontece no campo, uma grande porcentagem, aqui eu estimei quase em 2%, 1,8% das gemas, elas estão evoluindo de um estágio para o outro. Então, se nessas fases que antecedem a florada, ali para setembro, cada dia mais de déficit a gente conseguir deixar, mais gemas estão encostando, estão prontas, estão chegando naquele estágio, né, adequado para responder a retorno da irrigação. Tá bom? Então, é uma fase muito interessante, essas fases que vão entrando para o final de agosto, para setembro, sobretudo. Né? Mas aí vai variar com as regiões. E a questão é monitorar essas gemas nas diferentes regiões e lavouras. Né? Isso tudo é muito complicado de ser feito, e por isso que às vezes tem sucesso e insucesso com o uso dessa questão do déficit hídrico para concentrar floradas. Né? Ok, pessoal, então assim, esse já é um ponto, acho que já mostra para vocês a questão clássica do déficit hídrico, como que ele é importante, e já começa a sinalizar para vocês que o estágio do botão floral, ele também é determinante para a gente conseguir a concentração de florada. Tá bom? E aqui eu vou avançar agora ainda, né, mostrando outras coisas para vocês, mais ou menos nesse mesmo sentido. Trabalhos agora de campo, feitos mais ou menos nessas mesmas épocas, né, para sacramentar essas ideias, e vocês entenderem direitinho o que a gente tem que buscar para tentar conseguir êxito nesse déficit hídrico, né, para concentrar florada. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro trabalho que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Isso foi feito numa fazenda, um trabalho de campo, né, com uma lavoura nova lá no Alto Paranaíba, em que, isso aqui foi 2008, esse aqui foi o ano agrícola, foi 2008, de janeiro a dezembro de 2008, então foi uma época que aconteceu essas condições meteorológicas, porque isso aqui é extremamente determinante, pessoal, cada ano é um ano, as variações climáticas e meteorológicas são muito fortes de um ano para o outro, por isso é muito difícil, às vezes, acertar essa questão desses déficits, né? Neste ano que eu fiz o trabalho, foi um ano interessante, porque maio praticamente não choveu nada. Isso aqui é lavoura irrigada. Maio não choveu nada. Junho e julho, 0. Agosto, 5 milímetros choveu no dia 5 de agosto, início de agosto. Né? E assim, isso induziu uma floradinha muito pequena nessas plantas, até porque nem tinha gema pronta para abrir ainda. A chuva de florada, ela aconteceu mesmo no dia 16 de setembro nesse ano.
Então, veja bem, eu tive a oportunidade nesse ano, isso é quase uma loteria, a gente implanta o experimento e não sabe o que vai acontecer, porque não sabe que dia que vai chover, né? Então, eu implantei o experimento, suspendendo a irrigação, né, desde o início de junho, né, e várias datas diferenciadas, e acompanhando quando que viria essa chuva, monitorando o clima, né, e tentando levar o déficit hídrico para muito próximo da época que a chuva viria. Porque eu queria avaliar o quê? No campo, olha só o desafio, o nível de déficit que essas plantas atingiriam, se isso vai abrir a florada na hora que eu voltar à irrigação, mas na ausência da chuva, né? Então eu tentei e fiz de tudo para voltar a água antes, um pouco, pelo menos uma semana, da chuva, para que eu pudesse ver a quantidade de flores que se abririam em resposta à chuva, ao retorno à irrigação, e não em resposta ao retorno à irrigação, e não em resposta à chuva. E assim, por isso que esses níveis de déficit, esses períodos, eu levei até perto aqui, olha, do final de agosto e início de setembro. Não consegui ir mais adiante com o déficit, porque a previsão climática apontava que tinha vindo chuva. Então, eu voltei à irrigação. Aí eu compus aqui os tratamentos, não vou entrar em tantos detalhes para vocês, né, mas veja bem, eu queria chamar a atenção aqui, esse tratamento sim que a gente testou, é o que a fazenda fazia na época. É algo prático, real, em fazendas grandes, em que o produtor suspendia a irrigação em torno de início de julho e voltava a irrigação em torno de 25 de agosto. Por que voltava nessa época? Voltava porque as lavouras já estavam precisando ser irrigadas, porque elas já estavam entrando num nível de estresse que estava comprometendo o crescimento, né? Só que acontecia o quê? Vocês vão perceber aqui que voltava-se a água nesse período aqui, por esse motivo, às vezes achando que estaria sincronizando forada, mas às vezes não estava, porque a gente não tinha gema pronta para responder esse retorno da irrigação. Então é uma situação muito comum de acontecer, né? O déficit começa a ser aplicado às vezes muito cedo, e quando chega num período em que ainda não tem tanta gema pronta para responder, já tem que voltar a água. Então você não tem às vezes concentração de florada de forma mais interessante. Tá bom? Então, assim, a gente montou um trabalho que a gente variou esse tratamento para cima e para baixo, começando o déficit mais cedo ou começando mais tarde, e acabando ali perto da época da chuva. Eu vou destacar aqui para vocês, eu não vou explorar aqui todos os tratamentos, que demandaria muito tempo, né? Isso aqui mostra a decaída do potencial hídrico, ou como que o nível de déficit vai avançando ao longo de todo o período de suspensão da irrigação desses tratamentos todos. Mas eu vou concentrar aqui o foco para vocês em dois tratamentos, que é o quê? Esse tratamento que a gente irrigou sem parar, não paramos de irrigar, e o tratamento, esse aqui, que a gente suspendeu a irrigação lá no início de junho, né, e voltou a água lá no início de setembro. Voltei a água antes da chuva voltar, né? Ou seja, é o período que eu tinha o maior período de déficit em si. Então, eu vou destacar nos próximos gráficos esses dois aqui, que é um gráfico parecido com esse. Veja bem, que é esse gráfico aqui, ó. E eu tenho dois materiais genéticos, dois cultivares, já vou falar deles. Então, veja, desde o início de junho até setembro, né? Essas bolinhas aqui, ó, aqui em cima, próximo de zero, indicam o seguinte, que o nível de déficit no tratamento irrigado quase não existe, ele está lá muito próximo de zero, é a planta irrigada, tá bom? Tanto no material que é o catuai vermelho e tanto no material que é um bourbon. Esses materiais estavam plantados simplesmente tendo um carreador dividindo essas lavouras, todos plantados e manejados de forma idêntica, plantados na mesma época, né? Só eram genéticas distintas. Então, seja no catuai, seja no bourbon, a planta irrigada sempre com o mesmo nível de déficit, muito próximo de zero. Ou seja, são plantas que estavam constantemente irrigadas. Aquele tratamento 2 que eu falei é o que eu parei a irrigação muito cedo. Então, veja, olha como foi a decaída ou a progressão do déficit nesse tratamento naquela região, naquela lavoura, né, neste ano, né, agrícola, que foi dessa forma aqui. Foi dessa forma. Então, naquela região, as plantas perderam água, uma região que abaixa a temperatura demais na época do inverno, a evapotranspiração é muito baixa, as plantas perdem água a taxas muito baixas. Então, a progressão do déficit foi muito lenta até chegar aqui na segunda semana de agosto, né? Depois, em 2 semanas apenas, olha, houve uma grande decaída do nível hídrico na planta. E os níveis de déficit atingiram esses patamares aqui, olha, antes da chuva vir. Foi nesse ponto aqui que eu voltei à água, dia 7/9, e reidratei essas plantas, tanto no catuai como no bourbon. Vocês percebem aqui que, para a mesma época de calendário,
a planta atingiu um déficit hídrico mais severo no Catuai e um déficit hídrico não tão negativo no Bourbon. Né? Vejam bem, só tinha um carreador separando essas plantas, e o período de calendário era o mesmo. Já mostrando que essas coisas de calendarizar essas questões desses trabalhos, isso não é por aí. Porque as plantas e talhões diferentes perdem água a taxas diferentes. E elas chegam ao final de um mesmo período de suspensão de irrigação a níveis de déficit diferenciados. E é mais importante o nível do déficit, como eu já provei anteriormente, do que a própria duração desse déficit. Tá bom? Então, veja bem, qual que foi o resultado da florada após eu voltar a água nesses tratamentos aqui? Foi esse daqui que está aqui do lado, olha. Eu garimpei aqui só os 2 tratamentos. Então, veja aqui. Aqui era a porcentagem de gemas que tinha na planta, no Catuai, no tratamento irrigado, que é o I, e no tratamento com déficit, que é o D, antes de eu voltar à água, que seria esse ponto aqui, 7/9. A hora que eu voltei à água, essas flores se abriram em resposta ao retorno da irrigação. Quanto de flor que eu consegui aberta? Eu consegui o quê? Né? Essa porcentagem de flores, em torno talvez de 50%, esse tratamento que estava no maior nível de déficit. Então, veja, eu tinha aqui para o Catuai um nível de déficit já adequado, em função do que eu provei anteriormente, para abrir flor. Só que, provavelmente, essas gemas todas que tinham aqui, e aqui eu não separei por qual tipo de gema que era, né? Grande parte dessas gemas possivelmente não estavam prontas para se abrir ainda. Né? Razão pela qual, olha só, eu não consegui um nível de déficit, um nível de florada muito adequado, porque grande parte das flores ainda, olha, elas ficaram na forma de gemas, elas não se abriram, elas estavam naqueles estágios anteriores. E isso foi mais severo ainda para o Bourbon, por quê? Além de, nessa época, ele não está com um nível de déficit tão interessante, veja bem, nível de déficit que talvez não seria o suficiente para abrir a flor, como eu já provei antes, né? Veja bem, o nível de florada dele, que é essa barrinha cinza aqui do meio, olha, foi muito baixo. Então eu tinha as duas coisas ruins aqui. Eu não tinha o nível de déficit adequado ainda, e outra, as gemas provavelmente nesse material estavam mais atrasadas ainda. Então vocês começam a perceber que esse negócio, se a gente pudesse resumir, ele é muito complexo, porque é difícil no campo a gente tentar mapear e entender essas complexidades, esses fatores todos que estão envolvidos. A gente não consegue otimizar o nível de déficit com o estágio do botão floral. E às vezes a gente não consegue otimizar essas floradas da forma como a gente gostaria. Tá bom? E o resultado desse trabalho são esses daqui que vocês estão vendo, que são essas fotos aqui. Né? Vejam bem, é aquela foto que eu mostrei lá atrás, lembra? Eu comecei a palestra falando dela. A foto da esquerda é o tratamento irrigado, e a foto da direita eu pincelei aqui o tratamento 2, olha, que é o tratamento com nível de déficit, tá bom? Isso aqui é uma foto, né, de uma repetição, né, porque o resultado estatístico, experimental e todo detalhado, né, ele está aqui colocado do lado, inclusive está publicado aqui no trabalho que a gente escreveu recentemente, né, inclusive um colega aqui, né, um aluno nosso aqui da agronomia, está presente aqui na sala, né, que ajudou a gente a escrever esse trabalho. Então, vocês podem pegar depois para dar uma olhada, né, que é o Felipe, tá bom? Então, veja bem, aqui estão os resultados. Então, olha, todos os tratamentos com nível de déficit, né, aqui o gráfico de cima é o Catuai e o gráfico de baixo é o Bourbon. Né? Todos os tratamentos que foram submetidos ao nível de déficit, de certa forma, a gente obteve uma barrinha mais alta. Essa barra mais alta aqui, ela indica os porcentagens de cerejas, que é mais ou menos algo que vai nesse sentido aqui dessa foto. Né? E o tratamento irrigado, né? Esse aqui é o resultado estatístico, não é o resultado da foto, a foto só ilustra uma pincelada do que de fato aconteceu. Né? O tratamento irrigado é essa barrinha. Então, vocês observam que os tratamentos com déficit promoveram, lá no outro ano, na época que a gente colheu o café, maiores porcentagens de cereja. E o tratamento irrigado, a gente tinha menor porcentagem de cereja, que é esse daqui. Mostrando que o déficit ele foi interessante para uniformizar a florada e uniformizar a maturação dos frutos. E também, a gente concluiu nesse trabalho que, independentemente do nível do déficit que foi aplicado, de forma geral, ele foi importante para ajudar o quê? A melhorar a uniformização da florada, mostrando aquilo que eu disse lá antes, que às vezes o déficit aplicado, ele pode o quê? Né? Acelerar essas gemas, uniformizar as gemas, ou, sobretudo, foi o que a gente concluiu aqui também, aproximar um pouco mais as floradas umas das outras. Aí, ao longo do processo de frutificação, essas gemas talvez esses frutos vão se igualando e chegam, né, num processo de maturação de uma forma mais uniforme, né?
e isso a gente consegue sucesso, é o que foi explicado aqui nesse trabalho, tá bom? Então, sim, existe essa sinalização para que isso pode dar certo. Nem sempre a gente consegue isso no campo. E eu vou mostrar aqui no próximo gráfico, né, por que a gente não consegue isso no campo, né? Esses dados aqui agora são desta mesma lavoura no ano seguinte, né? O minto, pulou um ano, no outro ano a gente fez o trabalho de novo nessa mesma lavoura, nessas mesmas áreas, esses mesmos materiais. Só que a gente redesenhou os tratamentos, foi um outro trabalho, feito em outro contexto, em que a gente resumiu nos tratamentos, né? O trabalho também está publicado, depois vocês podem dar uma olhada e pegar os links, quem quiser entender um pouco mais disso daqui, tá bom? A gente trabalhou com tratamento irrigado, uma suspensão ia a partir de junho, outra a partir de julho, outra a partir de agosto. Vamos tentar entender o que acontecia, né? E tá vendo? A gente já começou, a gente já foi elucidando, aprendendo um pouco mais a trabalhar com isso, e começando a fazer uma suspensão de irrigação mais lá na frente, né? Mais próximo das épocas da florada, justamente para tentar pegar e sincronizar os botões, o nível de déficit com um estágio do botão floral um pouco mais adequado. Então, veja, o gráfico aqui mostra de novo a decaída do potencial hídrico ao longo do período de suspensão da irrigação, para o Catuai à esquerda e para o Bourbon à direita, né? Então, eu vou pegar aqui para vocês, né, o tratamento aqui em cima, o tratamento irrigado direto, né? E eles vão pegar esse tratamento extremo, que é essas bolinhas escuras aqui, que é o tratamento não irrigado, que eu chamei aqui, o tratamento com maior nível de déficit. Então, vejam, quando chegou aqui no dia 22/9, eu voltei à irrigação. Quando eu, nessa época, observe, o Catuai estava nessa lavoura, nessa safra, com menos 0,6 MPa. E o Bourbon com menos 8. Então, veja bem, no campo, lavouras para valer, tá certo? No tratamento que eu parei de irrigar lá atrás, eu tive as plantas com esse nível de déficit aqui. Vejam que são níveis de déficit que, pelo que a gente viu até agora, não seriam suficientes para que, se eu voltasse à irrigação, essa flor se abrisse, tá bom? Por definição, porque a gente acabou de ver, esses níveis seriam insuficientes, esses níveis deveriam ser maiores. Então, veja bem, eu já concluí aqui, o nível de déficit, ele não tinha atingido o valor adequado, que a gente esperaria. Só que eu precisei voltar a água nesse ponto, em 22/9, por quê? Porque, vocês já vão entender na sequência, né? Antes disso, desculpa aqui, vamos falar dessa questão dos botões florais. Então, a gente já viu que o botão floral, o nível de déficit não estava tão bom, mas eu precisei voltar à água. Enfim, voltei à água porque ia chover, né? Mas como estavam os botões florais nessa época? Né? Vamos ver aqui, depois eu vou juntar tudo e resumir. No início de agosto, nessa lavoura, né, essa era a composição dos botões florais. Depois vocês podem olhar aqui, ó, né? O botão floral bem diferenciado, E3, E4, e aqui o E6, que praticamente é a flor. Então, aqui a gente mapeou nesse trabalho agora os estágios dos botões florais. Então, veja, pegando essa barrinha aqui cinza, as gemas E4, que são aquelas gemas que, supostamente, se desidratada, elas vêm com flor na medida que são reidratadas. Então, veja aqui, ó, elas estavam nessa composição. Então, em início de agosto, tinha pouco dessas gemas ainda, né? Quando foi para 26 de agosto, o número de gemas já aumentou. Veja bem. Então, no final de agosto, eu já tinha um cenário, do ponto de vista do estágio floral, mais adequado do que o início de agosto, para voltar à irrigação. E essa época aqui quase coincidiu com o retorno da irrigação em alguns tratamentos. Quando chegou no final de setembro, no dia 22/9, que foi o dia que eu voltei a água nessa lavoura, né? Veja bem, olha como já estava. Eu já tinha mais de 60% de botões florais, né, em estágios prontos para se abrir, ou fisiologicamente maduros, como a gente fala. O que aconteceu? No dia 22/9, eu voltei à irrigação. E o que aconteceu? No dia 26/9, 2 dias depois, choveu 50 milímetros na lavoura. Veio uma frente fria, um pouco inesperado, fora das previsões do tempo que eu estava acompanhando, e pegou a gente de surpresa. Então, vocês veem como que é difícil fazer trabalho em campo, como que o produtor, né, às vezes, está vendido com o que é feito, mesmo aqueles que estão, que irrigam, que estão trabalhando a questão do déficit hídrico. E quem não irriga café não tem todo esse pensamento adicional, não tem que quebrar a cabeça com tudo isso. Né? Mas para quem irriga, essa dificuldade. Então, quando chegou aqui, olha só, praticamente de forma simultânea com o meu retorno da irrigação, choveu
choveu muito. O que aconteceu? Esses eventos se misturaram e a gente não consegue discernir mais se o que fez abrir a flor é o nível de déficit, né, ou é a chuva. Então, o que aconteceu? Né? A gente teve aqui, ó, no dia 13/10, né, em resposta a essa chuva e a essa retorno de irrigação nesse ponto, todas as gemas praticamente se abriram. Então, eu tive uma florada abundante, tanto no tratamento, né, tive uma florada abundante, tanto nos tratamentos com déficit, quanto no tratamento irrigado, mostrando que o que eu falei lá atrás acontece. Quando vem uma frente fria, e ela traz consigo as quedas rápidas de temperatura, as mudanças de umidade relativa muito bruscamente, e, obviamente, reidrata todo o solo e a planta, né, ela promove, né, a abertura das flores, estando a gema com déficit ou não. Tá bom? Então, é uma complexidade isso absurda. Então, a gente teve aqui floradas também no tratamento irrigado, porque tinha uma quantidade de gemas prontas. E aqui, nesse caso, no tratamento irrigado, olha, o que fez abrir a flor não foi o déficit, porque ele não estava em déficit, foi o quê? Os componentes meteorológicos que veio junto com a frente fria. E é assim que as floradas do cafeiro abrem, né, estando plantas, muitas vezes, ou quase sempre, irrigadas. Então, e isso na literatura já é conhecido, né, botões florais mantidos com alto potencial hídrico foliageante de manhã, ou seja, potenciais hídricos muito elevados, ou não tão negativos, vamos entender dessa forma, eles podem se abrir, né, por uma queda rápida de temperatura, ou por uma variação de umidade relativa muito forte que aconteça, tá bom? Independentemente do status hídrico do botão floral, para vocês verem como é que isso é complexo, e que no dia a dia, no campo, né, isso pode comprometer o sucesso dessas técnicas, ou fazer com que o seguinte, a gente pode pensar dessa forma, que os produtores, muitos buscam o quê? Tentar, às vezes, submeter as plantas a um déficit, mas nesse período que antecede bem as floradas, não começar tão lá atrás, para tentar sincronizar um pouco o quê? O retorno das chuvas que estão vindo com um certo nível de déficit, percebe? É aquilo que eu falei lá atrás. Quando a gente está pensando que a chuva é que vai abrir a florada, o nível de déficit não é tão mais importante. O que é mais importante é a gente ter o botão floral no estágio adequado para se abrir. Né? Aí ele vai se abrir. Porque se ele estiver muito imaturo, nem a chuva vai fazer abrir o botão floral. Ela vai vir em outras floradas. E é assim que acontece as floradas gregárias do café nessa época. Tá bom? E a uniformidade de maturação que a gente conseguiu nesse trabalho que vocês estão vendo, ela foi relativamente alta em todos os tratamentos, independentemente do déficit ou não. Por quê? Porque a chuva nivelou todos eles. Ok, pessoal, então aqui eu estou caminhando aqui para o finalzinho da apresentação, talvez aqui mais 10 minutos, tá? Maria, eu termino. Eu acho que eu já deixei clara a mensagem, né, do que a gente precisa pensar para tentar conseguir otimizar ou ter um sucesso. Agora eu vou falar dessa questão da problemática de tentar buscar concentrar a florada e a gente entrar naquele viés da balança do lado esquerdo, que é perder em crescimento e produtividade. Então, veja bem, quais são os efeitos fisiológicos? Quais são os efeitos fisiológicos do déficit hídrico sobre o cafeiro? Né? Aí seria outra palestra, outro tema, né? E tem muito conhecimento em cima disso daqui, e eu vou simplificar aqui o máximo que eu posso, né, em 2 slides. Então, veja, neste trabalho aqui, né, aqui está uma foto, né, que a gente fez no experimento em casa de vegetação, um daqueles que eu mostrei ali para trás para vocês, né, a gente usou um aparelho, que é o IGA, para quem não conhece, né, esse aparelho aqui é um medidor de trocas gasosas, né, na folha. Então, a gente pega a folha de café, acopla aqui no aparelho, na pinça, está aqui ele sendo usado, e ele registra entre várias informações meteorológicas, as trocas gasosas pelos estômagos, pelo tecido foliar, sobretudo. Ok? E a ideia nossa foi o quê? Mostrar, naqueles experimentos de déficit que a gente estava fazendo, como que essas trocas gasosas, como que essa atividade fisiológica, fotossintética da planta, estaria sendo afetada por aqueles níveis de déficit que a gente estava usando, buscando concentrar a florada. Lembra dos 2 pratos lá na balança? Né? É uma faca de 2 gumes. Né? Então, veja, lembrando aqui, rapidamente, um slide só para vocês, sem cansar também, trocas gasosas, uma folhinha aqui, no livro clássico nosso de fisiologia, mostrando um corte da folha, mostrando aqui um estompo na região, né, abaxial aqui da folha, que é justamente no caso do café onde eles estão, né, então aqui a gente tem o estômago, né, e por aqui acontece a entrada de CO2, quando o estômago se abre,
né, e o processo fotossintético acontece, né, e simultaneamente a abertura estomática e a entrada de CO2, ocorre a saída de água na forma de vapor, um processo de transpiração. Então, veja, a hora que a gente acopla aquele aparelho, a gente consegue medir essa taxa líquida, tá certo? De assimilação de CO2, e ao mesmo tempo consegue medir a taxa de saída de água, de transpiração da folha. E, simultaneamente, há uma medida do grau relativo de abertura desses estômagos. Dos estômagos, não desse, né? Dos estômagos que tem no tecido foliar, que são centenas por milímetro quadrado de folha de café. Tá bom? Então, aquele aparelho está medindo essas trocas de gases que se dão pelos estômagos. Tá bom? E gerando aqui, de uma forma bem simplificada, isso aqui é um trabalho, existem dezenas de trabalhos muito mais complexos, né, e mais detalhados, né, mais aprofundados do que esse aqui que eu estou mostrando. Esse aqui foi o que a gente fez ali dentro da cardiovertação, né, tem trabalhos aí no campo também, em que a gente mediu a taxa de assimilação líquida de CO2, que é esse gráfico, a taxa transpiratória, que é esse daqui, e a abertura estomática, tá bom? Em diferentes horários do dia, né, às 8 da manhã, às 11h30 e às 3 da tarde, numa folha do café. Isso aqui, pessoal, no mês de setembro, em que, observem aqui, umidades relativas muito baixas, né, muito baixas, e temperaturas muito altas. Né? Então, era uma condição típica de cerrado, né, Rio Paranaíba, típica de cerrado, em que a gente está ali naquele setembro, as temperaturas muito altas, né, e umidade relativa muito baixa. Então, veja, como que o cafeeiro respondia a essas condições climáticas aqui, ao longo do dia. E, aqui no eixo X, olha, para aqueles diferentes níveis de déficit que a gente está impondo para tentar ver o resultado da florada. Então, na medida que a gente caminha da esquerda para a direita, o nível de déficit está aumentando, a planta está mais desidratada. Então, vou pegar o gráfico aqui, né? Vou pegar essa curva aqui, de cima aqui, que é a bolinha, olha só, tomada às 8 horas da manhã. Então, com essa condição de clima, de meteorologia daquele momento, né, às 8 da manhã, a curva, a taxa fotossintética do cafeiro era esse ponto que eu estou marcando aqui, né, em torno de 3, na planta irrigada, porque esse tratamento aqui ó, é o tratamento irrigado. Então, ela tinha essa taxa fotossintética às 8 da manhã, para essa abertura estomática, para ir gerando essa taxa transpiratória. Tá bom? Não vou cansar vocês com isso daqui, mas o que a gente observa? Continuando aqui na planta irrigada, simplesmente pelo fato de avançar a hora do dia numa planta irrigada e as condições meteorológicas já mudar, né, para esse nível de umidade relativa, a temperatura aumenta, a umidade relativa cai, o déficit de vapor aumenta, né, o estômago já vai diminuindo a sua abertura para controlar o processo transpiratório que estava aumentando e aumentaria muito mais se o estômago não se fechasse um pouco mais. Então, vocês percebem que a taxa fotossintética vai caindo ao longo do dia, mesmo numa planta irrigada, porque a condição climática ela vai dificultando todas essas trocas gasosas e esse processo de assimilação de carbono na planta. Aí, agora vocês já estão vendo o seguinte, se isso aqui está acontecendo numa planta irrigada, olha o que está acontecendo na medida que a gente sai do lado esquerdo e vai para o direito desse gráfico. A planta vai caminhando aqui, ó, o déficit vai aumentando, então a planta vai perdendo a assimilação líquida na medida que ela vai sendo desidratada, né? E isso vai ficando tão mais intenso quanto mais avança o horário do dia. Então, se a gente pegar só essa curva que é de manhã, veja, há uma decaída muito forte do saldo líquido de carbono, medido de forma instantânea, obviamente naquele momento que a gente está medindo, né? Numa planta no início da manhã, né? Para diferentes níveis de déficit. Então, vocês percebem que é muito complicado a gente tentar submeter as plantas, lembra da balança lá do início? Buscar essa questão de submeter ao déficit hídrico e esquecer essas plantas de café ou manter elas por muito tempo com déficits muito severos. Ou, às vezes, por muito tempo com déficits mais moderados. A gente está fazendo o quê? A gente está perdendo em assimilação de carbono, né? E está perdendo em crescimento. Tá bom? Então, é uma faca de dois gumes. Por isso que esses déficits têm que ser muito bem pensados, aplicados de forma muito estratégica, em momentos muito adequados, para que a gente não perca em crescimento. Por quê? Né? Sem cansar talvez tanto, na medida que a gente aumenta o nível de déficit na planta, que é o que está mostrando nesse gráfico aqui, muito bom sinal da esquerda para a direita, né? A gente está perdendo em taxa fotossintética. Isso aqui é um gráfico teórico, né? Mostrando a perda do processo de fotossíntese com o aumento do nível de déficit, que está aí nos livros textos que a gente usa na fisiologia, né?
que é parecido que a gente está vendo aqui. Só que tem outros processos na planta que estão sendo muito mais prejudicados, ou de forma muito mais intensa e muito mais rápida do que a própria fotossíntese, que é o que a gente pensa de forma imediata, que é o processo de expansão foliar. Veja, para pequena decaída do potencial hídrico, para pequenas perdas de teor relativo de água na planta, a decaída da expansão foliar é muito forte. Tá bom? Então, a gente está perdendo não só a assimilação do carbono, com o estresse, com o déficit, mas está perdendo também em crescimento foliar. Então, a gente está gerando folhas e a planta, naqueles períodos, está crescendo menos. Então, vocês vejam que é uma dualidade. É por isso que muita gente abomina, né, falar em déficit hídrico para concentrar florada. Porque as perdas de crescimento unitário podem ser muito exageradas. E isso tem reflexo naquela safra e até em safras seguintes, por causa da questão bienal do crescimento do cafeeiro. Tá bom? Então, assim, a gente sempre tem que estar de olho nisso daqui também, para ter cuidado com o que vai fazer, porque senão a gente ganha, às vezes, em concentração de florada, mas perde em produtividade. Tá bom? E não é algo que ninguém, até onde eu sei, deseja muito no campo, perder por crescimento e produtividade. Isso é acumulativo no café. Sobretudo porque, né, isso aqui são taxas de crescimento do ramo de café ao longo do tempo. Então, vejam, isso inclusive lá no Alto Paranaíba. Né? Julho e agosto, o cafeeiro está na fase de repouso vegetativo, né? Que é essa fase aqui, ó, maio, junho, julho e agosto, uma época que tem pouca chuva e uma época que as temperaturas são muito baixas. O cafeeiro está em repouso vegetativo. Né? A gente sabe que temperaturas mínimas abaixo de menos de 14 graus, 13,8 graus, o crescimento da cobra é paralisado. Então, o cafeeiro não cresce aqui em julho e agosto, muito pouco, quando tem essas temperaturas aqui, olha, mínimas abaixo disso, que é o que acontece nessa região que eu mostrei esses trabalhos, né, nessa época do ano. E é por isso que aqui, às vezes, a gente pode abusar um pouco do período de déficit, porque a gente está numa situação em que o cafeeiro não está crescendo e que a evapotranspiração é muito baixa. Então, essas plantas podem, às vezes, passar um período de tempo maior, né, sem sofrer tanto com o déficit, no período que a temperatura está travando o crescimento. Tá bom? Porque o que determina a perda do crescimento, a paralisação do crescimento, não é a deficiência hídrica em si, é a temperatura mínima dessas plantas de café, da atmosfera, que limita o crescimento do cafeeiro nessa época. Só que quando chega aqui em setembro, outubro, pessoal, veja bem, a gente já tem, olha, setembro, outubro, as temperaturas aumentam. As temperaturas mínimas já não são mais limitantes, e as temperaturas aumentam. Então, setembro, e olha aqui o gráfico, é uma taxa que o cafeeiro cresce muito nessa região, e ele começa a crescer em setembro, outubro, por causa da temperatura não é mais limitante, só que preciso ter água. E se a gente está falando de uma lavoura irrigada, setembro, a gente, como esses dados aqui, a gente em setembro já tem crescimento em café. Então, é por isso que a gente não pode abusar muito dos déficits nessas épocas, porque esse crescimento pode estar sendo comprometido. Então, quanto mais curtos os déficits, né, e para tentar desidratar a planta mais rápido e chegar naqueles estágios é interessante. E por isso que muita gente trabalha com o quê? Não comparar a irrigação de uma forma muito longa, é ir diminuindo a lâmina ao longo do tempo, sem deixar essa lâmina baixar demais. Tá bom? Ok? É isso que eu queria mostrar aqui com esses slides, que para a gente não tentar não perder crescimento aqui nessa época, né? E uma coisa importante aqui, que eu não falei e que eu me lembrei agora, é o seguinte, quando chega aqui nessa época de setembro, em que as lavouras estão com nível de déficit, a gente volta a água para que as flores se abram, né? Eu não falei isso aqui até agora, mas é importante falar, é importante que se tenha um sistema de irrigação robusto para que consiga repor a lâmina que precisa. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado, né, com o sistema, sobretudo de gotejamento, que muitas vezes eles não conseguem repor a lâmina que precisa, né, para encher a caixa do solo e recuperar a capacidade de campo, né, e reidratar por completo a planta, né, em sistemas que eles não estão preparados para isso. Né? Então isso também tem que ser olhado. Por isso que muitas vezes não é adequado parar de irrigar por completo, né, e é melhor às vezes ir trabalhando com a lâmina deficitária, para que às vezes só que tem a necessidade de retornar a água, você consiga reidratar o sistema num tempo curto, porque senão você pode perder a florada, ou ter perdas na florada também, porque não conseguir hidratar a planta de forma adequada no tempo que precisa. Tá bom? Então esse é um ponto importante que eu não devia deixar de falar aqui, né? Que leva a muitos trabalharem com a lâmina mais deficitária, né? E não deixar o cafeeiro, né, exposto a déficits muito severos, para também não perder em crescimento. Tanto é que
nas regiões que são muito quentes, em que o cafeeiro não é tão limitado o seu crescimento nessa época aqui do ano, quando a gente sai dessas regiões do Alto Paranaíba, a regiões mais frias, né, e vai, sei lá, para o Noroeste Mineiro, né, vai lá para Pirapora, vai lá para o Oeste Baiano, né, as regiões que são mais quentes, até as próprias regiões de Conilon, que são lavouras irrigadas, né, é muito complicado você falar em submeter plantas a teste, porque as temperaturas elas não são tão baixas, não são baixas, e elas não limitam tanto o crescimento do café. Então, nas regiões mais quentes, o crescimento do cafeeiro ele é comprometido muito fortemente, né, mesmo nessas épocas que em outras regiões são mais frias. Então, assim, é bem complexo essa questão, dependendo da região que se está, querer mexer com essa questão do déficit. Né? Às vezes, pode ser curtos períodos de déficit, para que não exponha o cafeeiro a déficits muito severos que comprometam o crescimento e a produtividade. Tá bom? Porque senão pode ter problema. E, por fim, acho que esse aqui é o último slide, o período do inverno, no caso lá do Alto Paranaíba, é um período, como eu falei, as temperaturas muito baixas. Isso aqui mostra uma planta que foi submetida sob déficit hídrico, é uma das plantas aqueles tratamentos que eu mostrei, e essa aqui, plantas que estavam irrigadas o tempo inteiro. Então, naquelas regiões que tem muito frio na época do inverno, lá no julho, por exemplo, às vezes temperaturas muito frias, muito baixas, né, e ventos frios, e a planta estando irrigada, né, ela pode sofrer com os danos por frio. Né? Entra um pouco caminhando para a questão, não é questão de geada, é questão de dano por frio, que é essa despigmentação, esse crestamento foliar, essa seca dessas folhinhas jovens, são folhas muito hidratadas. Então, a irrigação nessas regiões, nesse período, às vezes, do inverno, né, ela, às vezes, pode ser pensada em ser diminuída, até para manter essas plantas tão hidratadas, e não expor essas plantas a um dano por frio. Até porque nessa época é uma época que a irrigação às vezes precisa ser suspensa, na região de cafeicultura mecanizada, em que tem que suspender a irrigação para levantar o café do chão. Então, veja, tem um monte de questões ainda que eu não entrei nesse mérito, mas que também estão envolvidas com a suspensão da irrigação nesse período. Tá bom? Então, assim, acho que eu cheguei aqui no final, não sei se estendi um pouquinho mais do que devia, fiz aqui um resuminho do que a gente falou aqui hoje, né, e as considerações finais, né, dizendo que o repouso vegetativo do cafeeiro, ele é determinado mais pela temperatura do que pela água, né? Então, a questão, você tendo temperatura, está em regiões que tem temperatura, em que o cafeeiro não entra tanto em repouso vegetativo, toma cuidado com essa questão da aplicação do teste hídrico, porque senão o crescimento pode ser prejudicado. O nível de déficit, falei muito disso aqui hoje, né? Apesar de não ser o único fator, ele determina a intensidade de floradas em gemas que estão maduras. Então, quando a gente sai da questão da chuva e pensa no nível de déficit, ele é importante, mas em gemas maduras. Então, o estágio da gema é fundamental para a gente conseguir o sucesso nessa ideia. E isso tudo é muito difícil no campo. Chuvas deficitárias durante o período de déficit, sobretudo a partir de agosto, onde já tem gemas propriamente prontas e já as plantas já estão com certo déficit, pode abrir flores. Então, pequenos volumes de chuva, porque eles vêm acompanhando, às vezes, desses componentes meteorológicos, a flor se abre. Então, essas chuvas deficitárias nessa época, às vezes, bagunçam um pouco essa questão das floradas. É um exemplo clássico do que aconteceu, às vezes, nessa safra que a gente está vivendo agora. Nós tivemos, né, várias floradas, né, acontecendo. E a gente vai ter esse ano safra com colheitas aí de frutos em diferentes estágios, porque naturalmente a chuva veio e ela veio espalhada ao longo do período final do processo aí de floração. O limiar entre a perda de crescimento, e produtividade, né, e a concentração de florada, que é aqueles dois pontos lá da balança, para quem é irrigante, é muito estreito. Né? Cuidado com o nível de déficit e com a duração. Né? Então, e outra, o maior risco nas regiões mais quentes. Ter cuidado disso daqui. Né? Eu diria que é o seguinte, se às vezes está problema, não está conseguindo controlar e vai ter perda de produtividade, esquece esse negócio do déficit. Garante o crescimento de produtividade e deixa essa questão da uniformidade de florada para lá. Depois você usa o lavador para separar isso, usa estratégias, tem questão de hormônios, pode usar na pré-florada para retardar ou acelerar um pouco a maturação. Tem outras coisas que a gente não vai falar aqui que não é o tema, né? E o próprio lavador que sempre resolveu essas questões da uniformidade de maturação. Então, tomar cuidado disso daqui e muitas vezes é melhor segurar o crescimento de atividade do que pensar em uniformizar florada. Tá bom?
Tem que tentar buscar isso aí. Na retomada da irrigação, o sistema de irrigação precisa ser robusto, ou seja, tem que ser bem planejado, você tem que saber e conhecer o sistema de irrigação numa fazenda grande, se ele consegue rotacionar os talhões e repor a lâmina da irrigação de água que precisa, porque senão você não consegue a abertura da flor, né, e a manutenção daquele chumbinho. Talhão é talhão, não tem receita. Então, tudo que eu falei aqui, vocês viram que é muito complexo. Imagina cada talhão de uma fazenda, né, igual eu mostrei no experimento, tinha só um carreador separando duas lavouras, e a gente teve resultados diferentes. Você imagina a nível de Brasil, né, no nosso Brasil, âmbito do Brasil, em que a gente tem uma cafeicultura totalmente diversificada e diferenciada nas diferentes regiões que irrigam o café. Então, isso não existe receita, pessoal, não existe. É uma tentativa, cada ano é um ano, né, e tem que buscar, conhecer e tentar acertar, ou tentar fazer, e não é fácil a gente conseguir isso, não. Tá bom? É preciso, então, monitorar as variáveis meteorológicas, né, ao longo daquele ano. Você tem que conhecer, monitorar o clima, a estação, o termômetro, precisa acompanhar essas temperaturas e monitorar a precipitação. Então, essas variáveis meteorológicas ajudam a explicar o sucesso ou o insucesso dessa técnica. E fazer pesquisa não nesse nível que a gente mostrou aqui, de ter uma bomba, de fazer esse controle. Né? No campo, o produtor pode, às vezes, desligar, né, uma linha dali para lá, pode, às vezes, fechar um tubo gotejador, uma linha de irrigação, e fazer testes na propriedade, como a gente fez aí em algumas fazendas, e fazia durante os experimentos. Então, o próprio produtor, com certa orientação, pode, né, ser inovador e fazer testes locais para conhecer o clima naquela região e saber o que às vezes é melhor fazer no outro ano. Então, se você não faz uma coisa diferente dentro de uma safra, né, no outro ano a chance de você fazer tudo igual é a mesma coisa. Então, a gente precisa, às vezes, estimular também o produtor a fazer um pouquinho de pesquisa. Em nível de campo, sem repetição, sem nada, o que puder fazer, que ele possa ter um indício de que fazer diferente pode ser melhor do que fazer do jeito que vem fazendo.